Olá, eu sou Eva e esse é o Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo, um pouco. É sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo. Você sempre está por aqui curtindo, comentando, compartilhando, dando sua opinião, trocando ideia comigo? Seja muito bem-vindo também. Aqui é espaço para todos e todas as conversas elas são válidas desde que estejam dentro de um nível de civilidade mínimo, né, gente? Então vamos lá, tá tudo bem com você, né? Porque comigo tá tudo indo, apesar da garganta tá um pouco estranha no dia de hoje. Essa semana eu ouvi muita coisa sobre João Amoedo, algumas pessoas apoiando ele, não sei o quê, e eu não sabia muito, confesso que eu não sabia nada sobre ele, a não ser o nome e que ele era candidato à presidência. Então, nesse episódio de hoje dos presidenciáveis no programa Roda Viva, eu trago para você minha opinião sobre João Amoedo. Afinal, o que é que eu achei desse presidenciável? Então, João Amoedo, ele é formado em Engenharia Civil pela UFRJ e Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro. Ele, em 2011, cansado dessa politicagem, do Brasil não progredir, tudo que nós já sabemos, ele fundou um partido chamado Novo, que pelo próprio nome dá a entender que quer trazer coisas novas, ideias novas. Mas será que é isso mesmo? Então, olha só, esse partido, ele é formado, em sua maioria, por médicos, advogados, pessoas da iniciativa privada, digamos assim, não sei bem se esse é o termo. Se esse não é o termo, coloca o termo mais certo para que eu saiba, tá certo? E uma coisa legal, duas coisas legais desse partido é a seguinte, que para uma pessoa sair candidata, eles fazem uma eleição interna. É meio como nos Estados Unidos, né? Eles saem pré-candidatos e o partido e os eleitores lá, quem é afiliado àquele partido, vota para escolher a melhor opção para concorrer àquela eleição. Isso é legal, gostei. E a segunda coisa é que eles não recebem dinheiro do fundo partidário, que é um absurdo a gente como cidadão pagar para que a propaganda política ela aconteça. Então eles não recebem dinheiro do fundo partidário, todas as despesas elas são pagas através de doações das pessoas que fazem parte ou não, que são filiadas ou não ao seu partido. Isso eu gostei, joinha nessas duas coisas para o Partido Novo. Aí o Lessa perguntou qual seria a primeira medida que ele tomaria caso ele fosse eleito. Ele disse que na verdade não era uma primeira medida, mas seriam 3 medidas. A primeira seria reduzir os ministérios para apenas 12, o que enxugaria em muito o custo do que nós pagamos, né? Diminuiria um pouco a nossa carga. A segunda coisa é que ele cortaria privilégios da Presidência da República. Uma coisa que ele disse que eu fiquei assim, ó, meu queixo saiu quicando pelo chão, é que a Presidência da República, ela custa para nós, para o cofre público, cerca de 600 milhões de reais ao ano, gente. Aí o povo quer que eu acredite que o Brasil não cresce porque não tem dinheiro, que o brasileiro não tem um salário mínimo digno porque não tem como arcar com tudo isso. Será que não tem mesmo, gente? Será que não? Porque um presidente e sua família, que no caso agora é Temer, Marcelo e o filho, que eu não sei qual é o nome dele, Temer, sei lá, 3 pessoas gastarem 600 milhões por ano é demais. Aí minha cabeça explode, meu humor vai pro chinelo e eu fico muito puta da vida. Então ele disse que ele quer cortar privilégios, cortar cartão corporativo, se possível ele não morar no palácio, ele morar em uma casa comum, ou seja, uma casa dele. Então isso já enxugaria e muito as dívidas, a quantidade de dinheiro que se gasta com política nesse Brasil. E uma coisa que ele também disse, que nós trabalhamos cerca de 5 meses por ano só para pagar imposto. Ou seja, nós temos 12 meses do ano, quase 5 desses, quase 50% do tempo do nosso trabalho é para pagar imposto. E o que é que nós recebemos em troca? Nada. Nada, nem saúde, nem segurança, nem educação, nem infraestrutura, nem luta para vencer a desigualdade social, nada. Nós só pagamos e pagamos e pagamos e aquela dívida sem fim e sem retorno.
Outra coisa que ele disse é que ele quer conversar com o Congresso, porque ele tem propostas e ele promete cumprir essas propostas, mas ele sabe que para ele cumprir essas propostas, ele precisa do apoio do Congresso, que é uma coisa não muito fácil, digamos assim, de passagem. Já que o Centrão, como a gente viu no vídeo do Alckmin, se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui. O Centrão apoiou Alckmin e, ao que tudo indica, é difícil governar sem ele. Mas ele disse que vai conversar com o Congresso e tentar fazer com que eles apoiem as suas medidas. E quer saber quanto o Congresso brasileiro custa para mim, para você, para você, para você, para você, para você? 28 milhões de reais por dia. Por dia. Ai, o Brasil não tem dinheiro, nós vivemos numa crise porque o país está na miséria. Não vou dizer mais nada. Diga aí nos comentários o que é que vocês acham. Tá certo? Ele disse o seguinte, que ele vai querer enxugar o funcionalismo público. Talvez, não sei bem se ele vai diminuir o número de funcionários, mas uma coisa que ele disse que também é absurda, ele disse assim, que um funcionário público a nível federal, ele ganha 67% a mais do que um funcionário em empresa privada exercendo a mesma função. Ou seja, a farra do dinheiro ali no governo, né, na parte política do nosso Brasil é demais, velho. Porque uma pessoa em uma iniciativa privada ganhar X e o funcionário público federal que exerce mais ou menos a mesma função ganha 67 vezes a mais é demais. Se você for para nível estadual, essa percentual baixa para 30%, que ainda é muita coisa. Se você for para um nível municipal, é mais ou menos a mesma coisa entre o que se paga na iniciativa pública e na iniciativa privada. Falou-se que o partido dele é um partido pequeno e que possivelmente ele não seja eleito. Mas que possivelmente alguém vai querer o apoio do Partido Novo. E nós temos talvez duas opções, né? Na época da entrevista estava se cogitando o Lula, né? Um candidato de esquerda, que agora nós sabemos que não vai ser, acho que a Haddad já afirmou, já aceitaram a candidatura de Haddad, eu vou ver se depois eu coloco lá nas redes sociais. E Bolsonaro pela direita. Aí eles perguntaram a ele qual seria o caminho que ele seguiria. Ele disse que não. O objetivo do Novo é que ele seja presidente. Até agora ele não pensaram nisso. Ou seja, há a possibilidade sim dele apoiar Bolsonaro. Então, para mim, xizinho em João Amoedo. Já saiu da minha listinha. Outra coisa que também ele é uma contradição ambulante. Porque ele diz que quer um mercado liberalista, que ele quer que as pessoas sejam mais donas de si, tenham mais controle sobre sua vida, mas ele, em certos aspectos, ele é conservador. Inclusive, os repórteres perguntaram, você é liberal ou você é conservador? Ele disse que é um liberal conservador. Não sei o que isso quer dizer, mas né, se você sabe, coloca aí pra mim. Porque ele é liberal em termos de mercado, mas ele é conservador em termos de cultura. Ou seja, ele é contra o aborto, ele é contra a legalização das drogas, enfim. Ser contra o aborto, eu acredito que é muito complicado para um presidente da República levar sua opinião particular para determinar o que a sociedade, as mulheres em si fazem, tá? Porque nós sabemos, gente, ninguém aqui é abestalhado para não saber que, embora o aborto no Brasil, a exceção de estupro, crianças, o feto com... esqueci o nome da palavrinha, coloquei aqui hoje, a gripe tá tirando o meu raciocínio. Mas existem 3 motivos na lei que permitem que o aborto ele seja realizado. Mas você acha que a filha do rico, que não quer ter um filho, ela vai ter um filho porque a lei proíbe? Claro que não. O que acontece? A lei, ela só cerça o direito das mulheres pobres e, na sua maioria, negras.
Porque as ricas, elas continuam fazendo abortos. Aí você me pergunta, Eva, você é a favor do aborto? Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui no link também. Eu não sou a favor do aborto. Eu, Eva, não faria aborto. Mas não é porque eu não faria que eu tenho o poder e o direito de dizer a outra mulher o que ela deve fazer ou não. É uma escolha dela, tá certo? Dá uma olhada aqui no vídeo que eu falei sobre aborto e me dá a sua opinião. Aí se perguntaram lá também sobre a questão do salário das mulheres, sobre o machismo em si. Porque é lógico que empresas, eles pagam mais para homens financeiramente do que para mulheres que exercem o mesmo ofício, a mesma profissão. Eu estou lendo o livro A Elite do Atraso e Gessé de Souza me fala lá que das 500 maiores empresas mundiais, 492 delas são geridas por homens. Aí você vem me dizer que não existe machismo? Né? Será que não existem mulheres capacitadas para gerir essas empresas? Aí essas 8 mulheres, será que elas ganham o mesmo que esses 492? Eu duvido muito. E ele disse assim na Sussa, que não vai se meter, que o governo, ele não tem muito o que fazer, porque é uma questão da pessoa saber por que aquela mulher ganha menos. É porque ela precisa sair mais cedo? É porque ela tem uma carga horária menor? Aí uma repórter lá, que se eu não me engano que é da Carta Capital, não lembro bem, ela disse que foi taxativa, ela disse as mulheres ganham menos pelo simples fato de ser mulher, ponto, né? Mas ele disse que não vai se meter nessa situação aí, o que pra mim já é forinha também. Ele disse uma outra coisa, falaram sobre privatização. Ele é a favor da privatização, gente. Mas vou falar primeiro dos juros, depois eu falo da privatização. Juros, eles falaram sobre juros. Ele disse o seguinte, que os juros é enorme no Brasil porque existe pouca concorrência. Isso é chuva. Existe pouca concorrência. E que eles têm que fazer algumas medidas para que seja mais fácil, porque ele acha muito difícil abrir um banco no Brasil, seja mais fácil atrair esses investidores para o Brasil. E o que aconteceu? Que alguns bancos estrangeiros que atuavam no Brasil, eles saíram. Um desses bancos foi o Citibank Hall. E o que aconteceu? O Citibank, ele comentou que não um dos motivos, mas ele comentou que as ações trabalhistas no Brasil eram muito maiores do que em outros países. Ou seja, agora você não pode nem reclamar do seu trabalho, porque se você passa por situações de acúmulo de função, desvio de função, se sua empresa faz algo para você que está contra a lei, você não pode falar, né? Porque senão as empresas elas podem sair do Brasil. Me poupe, se você está sendo de alguma forma prejudicado em seu trabalho e você tem coragem, porque existe no Brasil uma falsa democracia trabalhista, de você chegar para o seu chefe, para o seu gerente, seja lá para quem for, e dizer o que você pensa. Você tem coragem? Coloca aí nos comentários se você tem coragem de chegar para o seu chefe, para o seu supervisor, para o seu gerente, para o dono da empresa que você trabalha e dizer o que você acha da gestão, da organização e dizer que você quer um salário melhor. Será que isso rola? Claro que não, né, bebê? Mas ele disse que os juros eles existem porque existe pouca concorrência. Eu não concordo com isso, mas é a opinião dele. Sobre privatização. Esse povo tem uma mania, esse povo de direita em específico, tem uma mania de privatizar tudo e todos, se for possível. O que acontece? A Petrobras, ela passa por um momento difícil. É difícil? É, mas ela tem um potencial de gerar renda para o brasileiro muito grande. Por quê? Porque, se você não sabe, uma estatal ela pertence ao governo. Se ela pertence ao governo, ela pertence a mim, pertence a você, pertence a você, a todos nós. É uma empresa nossa. E ela ser vendida por má gestão é o fim da picada. É aquela coisa assim, é como se você, por exemplo, um paralelo tosco aqui. Seu filho,
né? Tem um videogame e ele fica lá jogando videogame. Ele deixa de fazer as tarefas dele, ele deixa de comer, ele fica lá jogando o dia inteiro. Aí a solução que você encontrou é a solução de vender o videogame, porque você não consegue gerir o tempo do seu filho, você não consegue educar seu filho para aquilo. É a decisão mais inteligente? Não! A decisão mais inteligente é você encontrar um meio eficaz para se vencer aquela dificuldade. Não vender o videogame do seu filho, né? Chegar para ele e mostrar que é preciso ter coerência, é preciso ter plano, é preciso ter organização. Então, vender um bem que todo mundo que tem petróleo, todos os países que precisam, porque afinal petróleo é o que gira o mundo, na verdade, estão de olho na Petrobras, porque existe muita coisa no subsolo, como no pré-sal, por exemplo, que pode gerar muita riqueza para o Brasil. Mas a Moeda é a favor da privatização. Você acha que a privatização é uma coisa boa? Vou lhe contar uma coisa sobre a privatização da Vale do Rio Doce, que foi em 1997, no governo de FHC, que também era de direita e queria privatizar tudo. O que aconteceu? A Vale do Rio Doce é a maior produtora de minério do mundo. Não é da América Latina, não é das Américas, é do mundo. E ela foi vendida porque se fez mais ou menos o que está fazendo com a Petrobras. Tipo, colocaram ela em uma situação para que o poder dela baixasse e subfaturaram ela. Ela, na época que ela foi vendida, ela valia 92 bilhões, deixa eu ver se é 92 mesmo, 92 bilhões de reais. Quer saber por quanto ela foi vendida? Quer, bebê? Ela foi vendida por 3 bilhões e 300 milhões, ou seja, 28 vezes o valor. Esse valor é 28 vezes inferior ao valor que ela realmente valia. Porque se você não sabe, a elite política, eu descobri no livro de Gessé de Souza, se você não leu, leia A Elite do Atraso, que a elite política, ela é como um aviãozinho, gente. Se formos comparar ao narcotráfico, vamos dizer assim. Porque quem manda no Brasil realmente é quem tem dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você manda nos políticos e pode conseguir o que você quiser. Inclusive, comprar a maior produtora de minério do mundo por um valor 28 vezes menor do que o que ela realmente valia. Então eu sou contra a privatização, porque é um bem meu, um bem seu, que gera renda e que tem que ficar sob domínio do governo, sob domínio do brasileiro, não de um país de fora que venha lá não sei de onde explorar e extorquir as nossas riquezas, tá certo? Essa coisa de que tem que privatizar, gente, é só escolher a pessoa certa para gerir a empresa que o negócio vai para frente, né? A solução não é privatizar, mas como ele trabalhou muitos anos no mercado financeiro, é óbvio que ele ia por essa vertente. Sobre a questão racista e a questão do feminismo, foi um tema muito abordado e no qual ele se mostrou muito contraditório. Ele disse que é contra as cotas e que espera-se que a educação melhore no Brasil para que as coisas, entre a diferença que existe entre negros e brancos, elas diminuem, com isso o racismo. Mas a Oxford, ela fez uma pesquisa que ela disse que somente em 2089, se nós mantivermos o ritmo que nós temos, só em 2089 é que negros e brancos terão ali mais ou menos a mesma renda de salário igual, né? E foi perguntado o que é que ele vai fazer para acelerar esse processo. Ele não soube muito bem dizer o que, né? Só falou educação, 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 que é o primordial. Mas nós sabemos que em relação a racismo, é muito mais do que uma questão de educação, né? Uma questão de oportunidades. Ui, foi mal. Ele é a favor do porte de armas, então mais um motivo para ele estar forinha da minha lista, porque eu não acho que o porte de arma ele seja o problema, porque afinal, bandido, ele usa porte de arma, ele não usa. Se você quer fazer alguma coisa em relação às armas que os bandidos usam,
combata o tráfico de arma. É aí que está o problema. Não é armar a população. E eu acho o seguinte, uma pessoa comum achar que tem capacidade de lidar com uma situação de tensão, como um assalto e tudo mais, é ridículo, gente. Porque você acha que bandido vai deixar de lhe assaltar porque ele vai pensar assim? Ele vai pensar assim: nossa, não vou assaltar aquela pessoa porque aquela pessoa pode estar armada. Será? Será isso mesmo? Gente, bandido, ele não tem medo nem de policial. Ele ataca a polícia. Nós vemos aí policial morrendo à torta e à direita, infelizmente, porque eles dão a vida e eles deveriam receber mais, ter mais segurança, serem mais reconhecidos. Se esse bandido não tem medo de polícia, ele vai ter medo de você, porque você, possivelmente, se você tiver dinheiro, você vai estar armado. Eu fiz um vídeo sobre porte de arma, vou colocar aqui também, para você que acha que ganhando R$ 954 se você, no bruto, você vai ter direito a porte de arma, que é uma mentira. Outra coisa que ele falou é sobre a educação. Ele falou de um tal de um vale educação, que seria mais ou menos como, pelo que eu entendi, ele não se aprofundou muito, permitir que pessoas, seria tipo bolsas, eu acredito, pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda pudessem colocar seu filho em escolas privadas. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que o ensino público ele tem que ser melhorado. Você não tem que tirar uma pessoa, tirar uma pessoa do seu meio, em que ela está acostumada, em que todos ali são seus semelhantes, para jogar ela no meio de pessoas que possivelmente vão tratá-las de maneira inferior. Você acha que não? Olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Vê aí a matéria. Então, essa escola, ela é uma das escolas top aqui, né? Onde a elite gosta de colocar seus filhos para seus filhos ensinar a aprenderem inglês, francês e tudo mais que a educação tem a ensinar. Você acha que se um aluno pobre for estudar nessa escola aí, ele vai ser bem recebido pelos alunos? Então, eu não acho que isso seja o caminho, é a minha opinião. Eu, quando era mais pequena não, né, gente, porque eu só tenho 1,55 de altura. Quando eu era criança, meu pai sempre foi um homem muito trabalhador e eu sempre tive muito orgulho dele. E ele sempre fez o possível para nos dar a melhor educação e o que ele não teve na vida dele. E na visão dele, a melhor coisa era me colocar em uma escola particular. E ele me colocou em uma escola particular. Estudei com filhos de médicos, com o filho do prefeito da cidade. E eu tenho que confessar que foi um momento muito turbulento da minha vida, porque eram duas realidades diferentes. Eu era originária de uma família trabalhadora, de renda per capita baixa, e eu estava estudando com pessoas com renda superior. E eu não fui muito bem aceita naquela época, lá nos meados dos anos 90, sei lá, que não foi aquilo. Foi uma das piores experiências que eu tive, né? E que causou algumas coisas que eu acho que eu ainda trago pra mim até hoje. Então não acho legal, eu não acho legal você tirar uma pessoa que tem um nível social inferior e colocar ela para estudar junto com pessoas que têm um nível social muito maior do que elas. Porque mesmo que as aulas elas sejam as mesmas, a diferença vai ser gritante, porque existe um abismo muito grande, porque as pessoas elas têm necessidade de se sentirem superiores às outras, infelizmente, né? E essa necessidade na juventude de hoje, que é uma juventude que, infelizmente, acredito que boa parte dela não tem educação e não são educadas pelos pais para lidar com as diferenças, elas são cruéis. Então não acho que esse seja o caminho. O caminho é valorizar o professor, é valorizar o ensino, fazer com que as escolas elas tenham mais qualidade e sejam mais capacitadas, vamos dizer assim. Então, eu votaria em João Amoedo por N motivos, por ele dizer que não vai combater o machismo,
por ele ser a favor do porte de armas, por ele ser a favor da privatização das estatais, das empresas que pertencem ao povo brasileiro, e por ele ser contraditório, né, gente? Porque se você é liberal, você tem que ser liberal em todos os sentidos. Como Justin Trudeau, lá no Canadá, ele é liberal em todos os sentidos. Então, você dizer que você é um liberal conservador, isso pra mim não existe. Ou você é liberal ou você é conservador, tá certo? Acho que não seria um bom presidente, porque acredito que as ideias que ele tem pra ele vai querer que outras pessoas cumprem. Então, João Amoedo, farinha da minha lista de candidatos. Tá certo? Essa foi a minha opinião. É claro que essa foi a minha opinião. Se você acha que João Amoedo é um bom candidato, pesquise mais, veja mais informações sobre ele, sobre o que a sua plataforma de governo promete, sobre o seu partido, ou seja, pesquise, né? Essa é a minha opinião e não precisa ser a sua, você não precisa se definir através da minha, mas eu não votaria. Então, esse é mais um episódio que nós chegamos ao fim do Presidenciáveis no programa Roda Viva. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam um pouco mais sobre esse candidato à presidência da República. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí para incentivar, para que eu, mesmo com a garganta doendo, continue fazendo vídeos para vocês aqui, compartilhando e aprendendo com vocês e vocês um pouquinho comigo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a playlist dessa série de presidenciáveis e vou colocar também as redes sociais dos nossos canais aqui também, tá certo? Como Facebook, Instagram e Twitter. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se vocês assistiram, o que vocês têm a dizer sobre João Amoedo, tá certo? Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!